Hoje, dia 15 de agosto de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira, uma quarta-feira sem futebol em Santa Catarina, haja vista que a semifinal, o seu segundo jogo, ficou programado para o próximo domingo, onde o Clube Náutico Marcílio Dias vai recepcionar o Fluminense de Joinville. No jogo de ida, o Marcílio Dias fez uma gordura suficiente, vencendo por 3-1 e vai para campo no domingo em busca da sua ascensão à primeira divisão, para depois se preparar para a grande decisão da segunda divisão. Hoje teremos também a Copa do Brasil. Tivemos ontem a participação dos catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí, empatite, mais um empate na sua história nessa coisa, e me preocupa a equipe do Avaí, e me preocupa muito mais a equipe do Criciúma, que perdeu para a equipe da Ponte Preta. Mas vamos aqui hoje, o Rangel está comigo, e nós vamos falar um pouco mais a respeito do Clube Náutico Marcílio Dias, do Almirante Barroso, que está aí com um projeto para fazer o futebol feminino. O Marcílio Dias também tem esse projeto, mas vamos começar por aquilo que está fervendo nas veias do torcedor marcilista. Muitos torcedores que estavam comigo durante esses dias agora, até torcedores que já fazia tempo que não ia no estádio, disse, não, eu vou no estádio. Isso dá um prenúncio de que teremos um grande público no estádio Dr. Siluz neste jogo de volta contra a equipe do Fluminense. Rangel, essa expectativa é a mesma de vocês da Rádio Univale? Com certeza, muito boa tarde para você, Ládio, boa tarde a todos os telespectadores da TV Univale. A expectativa é a melhor possível, tanto para público quanto para o jogo, tanto que ontem ali no Convés do Marinheiro, onde está sendo feita a venda física dos ingressos, tinha fila. Os torcedores fizeram fila numa terça. É um bom prenúncio. Com certeza, são 4.000 unidades, a partir de R$20 na descoberta, R$40 na arquibancada coberta e R$50 nas cadeiras. Então, eu penso que pode dar em média de 3.500, talvez, por que não? 4.000 lugares. E no pacote também, a pessoa vai comprar um ingresso, está entusiasmado, está eufórico. Também a venda deve ter sendo fortalecida na venda de material esportivo do Marcílio? Com certeza, porque a venda é feita dentro da loja do Marcílio onde Dias. Você tem que entrar para comprar o ingresso. Isso, tanto que assim... Ó, automaticamente você está na fila, está de olho no boné, está de olho na camisa, está de olho lá no... Exato. Por exemplo, ontem eu fui contribuir para a vaquinha que estão fazendo para a festa na rua Gilson Ferreira. Eu já fiquei entusiasmado, vi calções a partir de R$30, eu olhei, olha, um calção, já fui ver o preço da camiseta, então, com certeza é um ambiente que proporciona isso, né, Ládio? E além da expectativa desse jogo, o Vaguinho terá tempo suficiente para readequar a sua equipe e melhorar a condição daqueles jogadores que, porventura, tiveram algum probleminha nesse jogo primeiro, e também armar um sistema de jogo suficiente para buscar essa ascensão à primeira divisão, porque esse jogo é importantíssimo, porque uma vitória do Marcílio Dias coloca o Marcílio Dias na primeira divisão 2019. Exatamente. O técnico Vaguinho Dias está tendo uma semana de trabalho, assim como os outros treinadores, que ainda não tiveram tanto tempo assim para trabalhar no Campeonato Catarinense Série B, né? Uma semana de um jogo para o outro. A equipe do Marcílio Dias se apresentou ontem, fez trabalho na academia e depois fez um treino técnico em campo, fora do Gigantão das Avenidas, lá na ASPMI, e hoje vai fazer mais um treinamento a partir das 15 horas lá no Natalense. Então a equipe do Marcílio Dias está trabalhando bastante tecnicamente e é ótimo para o técnico Vaguinho Dias, porque quando ele conquistou o retorno numa pergunta que eu fiz a ele, ele falou que o time estava quase chegando naquilo que ele queria. Então, agora com esse tempo, pode chegar redondinho para o que ele espera. A grande vantagem do Vaguinho é que o Vaguinho me parece que ele já tem o time na mão. As alterações que o Vaguinho tem feito, têm surtido efeito em vários jogos. Ele tem aí o Schwenk, que é um jogador que preocupa o adversário, ele tem usado o Schwenk e depois tem tirado no momento certo o Schwenk, na medida do possível, entra o Sabiá, e o Sabiá tem dado conta do recado. Então, eu acho que na estrutura física do time, eu acho que ele vai manter a mesma estrutura que ele manteve lá em Joinville. Eu acredito também que seja a mesma... E o Abner?
Está resolvido o problema dele? Está resolvido. Eu fiquei preocupado. Você falou que ontem que o Abner tomou o cartão não tem, que tal, que o regulamento facilita. O Abner está apto para jogar? Está apto, vai estar disponível para o técnico Vaguinho Dias, sim. Eu vejo como você vê, Eládio, que a equipe do Marcílio Dias pode ser a mesma que enfrentou a equipe do Joinville, do Fluminense Joinville lá em Joinville. Podendo, pensando hoje fora do ar, que pode colocar o Safira, o Max jogando junto com o Léo Ávila ali no meio de campo para manter mais a posse de bola, já que tem o resultado a seu favor. Mas aí, eu colocar Max e colocar o Safira, esses dois jogadores têm uma qualidade que poderia fazer a diferença em todos os jogos. Uhum. Eles são habilidosos, têm jogo, só que a característica, o que eu vou ficar mais em cima do Safira, o Safira não é um jogador de armar. O Safira é um jogador que se movimenta ofensivamente, ele não tem a paciência de vir para armar o jogo e assim alimentar a sua equipe. O Max, que seria um outro jogador, ele iniciou bem no primeiro jogo, depois machucou, ficou fora e está fora esse tempo inteiro. O Max é um outro jogador que tem a mesma característica que tem o Safira. Eles não ficam. Eles não saem na sequência, eles vão à frente para receber a bola. Aí é complicado. Aí fica aquele buraco enorme no setor de meio de campo do Marcílio, e ali o Marcílio Dias perdeu muitos jogos, exatamente pela postura desses dois jogadores. Então, eu acho que esse é o momento do Vaguinho chegar. Safira, vem cá, Max, vem cá, eu quero que vocês façam isso aqui. Ó. Esse espaço aqui, esse território aqui, vocês dois têm que dar carta e sair de mão. Vocês dois têm que mandar. Aqui é setor que vocês dois têm que dizer o seguinte, aqui quem canta somos nós. Nós vamos fazer valer a condição de mandante do jogo e dono desse espaço do jogo. Porque eles não fizeram até agora. Então são jogadores que saem muito. Eu não sei se o Vaguinho tem conversado com vocês a respeito disso, se ele tem chamado a atenção ou se ele tem deixado jogar à vontade. Porque o Vaguinho, ele tem o elenco dele. Ele falou que ele treina todos como um todo. E o detalhe é que o Safira não foi nem relacionado para a partida contra o Fluminense na primeira partida, porque são 5 jogadores que podem ter mais de 23 anos. Esse é um fator que prejudica o treinador, porque ele tem que pensar na qualidade do jogador, pensar na idade do jogador e pensar naquilo que ele pode compor o seu banco. Isso, porque foram relacionados o Wilson Júnior, o Schwenk, o Sabiá, o Buru e o Max. Então ficaria... E o Safira ficou de fora. Então ficaria num jogo, se tirar algum desses, para colocar o Safira. O Buru é acima de 23? Sim, é acima de 23 anos o Buru. Eu posso confirmar para ti já quantos anos que ele tem. Tá. Não, a situação do Marcílio tá bem a cavalheiro. Desse jogo aí. A motivação do torcedor, o Vaguinho está treinando à vontade. Eu não vejo muitas dificuldades do Marcílio Dias de conquistar a vaga, haja vista até pela vantagem e a gordura que o Marcílio Dias fez nesse jogo. Primeiro, fez 3-1. Então, o Fluminense tem que vir aqui fazer os mesmos 3-1, não. 3-1 dá Marcílio ainda. Então, o Marcílio Dias tem que perder de 4 ou 3-0. Então é uma situação bem complicada para a equipe do Fluminense. Eu acredito que o Marcílio deva passar. Mas eu estava falando aqui também que o Marcílio Dias está investindo na categoria feminina também? Isso, o Marcílio Dias vai disputar o Campeonato Catarinense Feminino a partir do mês de setembro. Então ele deve ter pego a estrutura que é da Fundação Municipal de Esportes, está no Marcílio Dias, é isso? Isso. Como ele fez com o handebol. Exato. São 4 times que vão disputar esse campeonato, incluindo o Marcílio Dias. E a equipe do Almirante Barroso, por outro lado, ela vai lançar nessa sexta-feira o primeiro treinamento de mulheres. Então, a escolinha de futebol feminino. O Almirante Barroso está abrindo agora inscrição para a formação do atleta feminino. Exato. O futebol feminino. Isso. E o Marcílio Dias vai disputar o Campeonato Catarinense Feminino. E o Marcílio já está oficial, já está registrado? Sim, já está. Quem são as 4 equipes? É o Kinderman, o Marcílio Dias. Esse Kinderman, cara, joga pra caramba. Joga, né? Esse Kinderman não é fraco. E é inclusive o adversário do Marcílio Dias na primeira rodada. Dia 23/9, Kinderman e Marcílio Dias fora de casa. É o Kinderman, Marcílio Dias. E tem mais 2 equipes. Que eu tô Avaí e Figueirense, não, né? Não. São equipes que não estão na primeira divisão. Mas o mais importante
é que o Marcílio Dias, além de investir no futebol, ele está investindo no handebol feminino, está investindo também no futebol feminino, está abrindo espaço aí para que as garotadas possam participar das atividades do Marcílio. O Barroso também está na mesma sequência. Tivemos ontem aqui o Anacleto comentando a respeito do esporte amador, que a Liga Itajaense de Esportes, que estava com dificuldades de fazer o seu campeonato, conseguiu convencer os times e fez aí o seu campeonato, já montou, já está tudo pronto para começar. Então o Itajaí esportivamente está começando a deslanchar nesse início, né, pelo menos dentro do segundo semestre, para terminar o ano bem na fita com relação ao futebol. E, Eladio, as 4 equipes são Kinderman, Marcílio, Chapecoense e Criciúma. Chapecoense e Criciúma. Esse Kinderman é o que mais me dá nervoso. O Kinderman é o time que mais bem preparado, é um time que já representou Santa Catarina no Brasileiro, é uma equipe que tem uma formação das atletas do futsal, que estão também na equipe do Kinderman. É uma bela equipe. E é interessante, né? Porque num cenário onde o futebol é completamente quase tomado por homens, o campeonato feminino está surgindo. Na última partida do retorno, tivemos 4 mulheres apitando um jogo, então as mulheres estão ganhando espaço no futebol, que é muito interessante aqui no estado de Santa Catarina. É uma pena, Rangel, uma pena o seguinte, é que a nossa CBF, a nossa federação, elas não dão a importância que deveriam dar para o futebol feminino. Nós temos uma atleta que está indo agora para a 6ª indicação da melhor atleta do mundo, a Marta. Uhum. Nós tivemos aí a Formiga, que fez história, tivemos várias atletas do futebol feminino. E aí você, quando vê reportagens dessas meninas, vê o seguinte, elas só são lembradas nas Olimpíadas, perto das Olimpíadas. Aí o que acontece? A salvação nossa é que a Europa costuma fazer os campeonatos, elas então vão jogar fora do Brasil, para depois então vir para cá. E aqui o nosso futebol, ele é tão acanhado que lá uma vez ou outra se fala, tem o campeonato pernambucano de feminino, tem o campeonato alagoano, mas não se tem certeza de um trabalho feito pela própria CBF, dando fortalecimento para que essas atletas possam aflorar e vir a competir oficialmente. Elas são muito, como se diz, desprezadas. Exato, só tem mídia quando ganham. E antes, o caminho que elas traçam, elas não ganham nada de mídia, fazem na raça mesmo para conseguir vencer. O grande problema, Angel, que no Brasil, o grande problema no Brasil é que o esporte amador, ele só é lembrado naqueles momentos-chave. Olimpíada de 2 em 2 anos, aí vem os Jogos Abertos. Os Jogos Abertos não tanto, que hoje os Jogos Abertos de Santa Catarina é uma das maiores atividades no Brasil, em termos de competição intermunicípios. Esse tem uma estrutura já montada, mas a parte profissional, que é as Olimpíadas, os atletas vão na Olimpíada, tá, beleza, sai, medalha, festa, entrega disso, dá prêmio, acabou a Olimpíada, eles não recebem mais bolsa atleta, já não recebe mais incentivo, não tem mais competição, tem dificuldade para fazer jogos fora do Brasil, para se preparar. É uma dificuldade enorme. As nossas confederações do esporte amador são totalmente desamparadas ou mal dirigidas. Verdade. E eu acho interessante quando um clube de futebol, que aí por outro lado tem total foco, eles conseguem puxar as outras categorias para divulgar junto com o seu nome. Bom, nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos falar ainda um pouco mais sobre esse jogo do Marcílio Dias e a tabela. E hoje teremos Copa do Brasil e ontem tivemos uma rodada dos catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, Estádio Doutor Ercílio Luz, e que será palco do grande espetáculo de domingo, onde o Marcílio Dias vai buscar a ascensão à primeira divisão. Nós tivemos ontem aí os resultados, nós vamos dar uma olhadinha na tabela para depois então analisarmos individualmente a nossa Série B e a nossa Copa do Brasil. Vamos à tabela?
No Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada, Brasil de Pelotas 1, Avaí 1. O Avaí estava ganhando de 1-0, acabou tropeçando, perdeu 3 gols fáceis e dormiu no ponto e perdeu pontos preciosos. E a Ponte Preta venceu o Criciúma por 3-1. Esse jogo do Criciúma me preocupa. Até atrapalhou os catarinenses, porque com a vitória da Ponte Preta, a Ponte Preta se juntou próximo do Avaí. O Figueirense ainda joga na sexta-feira, tem o jogo. Então a preocupação minha na Série B é só com relação ao Criciúma. O Criciúma corre sério risco de rebaixamento. Ele teve uma melhora e quando você pensa que ele vai engatar, ele não vai. O que está vendo com o Criciúma? Também me preocupa, Eládio, porque, como você falou, ele teve uma melhora no campeonato quando parecia que ia, não foi. Então a equipe do Criciúma não vem bem desde o estadual. E é preocupante porque o Joinville rebaixou da Série C para a Série D. Se um catarinense rebaixar da Série B para a Série C, vai complicar para o nosso estado. E a preocupação também, ela vai lá para a Série B, para a Série A. Porque na Série A, a Chapecoense está correndo risco. E a Chapecoense que joga hoje pela Copa do Brasil. Mas analisando aqui a Série A, a Chapecoense, ela teve resultados inesperados. A vitória diante da equipe do Corinthians foi uma bela vitória, estreia do Guto. O Guto Ferreira veio, estreou, tal, deu motivação, o time foi lá e de virada buscou e venceu a equipe do Corinthians. Adversário da Copa do Brasil hoje, esse jogo é lá em Chapecó. E a Chapecoense, ela me preocupa porque ela não acertou a parte administrativa. A parte administrativa da Chapecoense hoje, inclusive conversando com amigos meus lá de Chapecó, diz que o clima entre o pessoal lá da administração, até quando mexeram na comissão técnica, mexeram em tudo. E agora o Guto veio para tentar reforçar a equipe da Chapecoense. Você acha que o Guto vai dar conta de mexer com o brilho dos jogadores, que o Guto já tirou também há 2 ou 3 anos atrás, o Guto já veio para salvar a Chapecoense. Ele veio, após o acidente, foi o Guto Ferreira que veio para a equipe da Chapecoense e foi ele que conquistou o estadual, né? Porém, muitas pessoas estão falando que essa vitória contra o Corinthians já alivia a Chapecoense. Eu acredito que não. Não, dá motivação. Com certeza, dá motivação, que é importante, mas não tira a Chapecoense da realidade que está, porque o time da Chapecoense é um time mediano para a Série A. E o Guto Ferreira, ele tem que fazer praticamente mágica, na minha opinião. Tem que tirar leite de pedra. Exato. Na gíria, tem que tirar leite de pedra para poder fazer esse time da Chapecoense jogar. O problema todo é que a gente que já trabalhou dentro do futebol, que já esteve lá dentro como preparador físico, como jogador, como treinador, sabe que o clima de vestiário é um clima que pesa positivamente ou negativamente. Então o Guto vai ter que descobrir qual é o babado que está acontecendo do vestiário para fora do gramado, do campo, não do gramado. Dentro do gramado o Guto tem que dizer o seguinte, aqui joga quem eu quero e acabou, e vai ter que definir. Agora, o babado da Chapecoense está sendo na parte administrativa que não estão se entendendo. Exato. E se eles não se entender, vai complicar. Verdade, quem perde é o clube, porque brigas administrativas, quando influenciam no vestiário e tudo mais, não tem quem resolve. Você vê, nós tivemos já a queda no ano passado, para esse ano, do Avaí e do Figueirense. Uma queda que mexeu no bolso das duas equipes. O Figueirense tem aí, me parece, uma estrutura um pouco melhor. O Avaí está começando agora a ter problemas, e problemas também de vestiário. Esse problema de vestiário é uma desgraça para derrubar qualquer negócio. Ele pode ser positivo, como pode ser negativo. Então, o Avaí é uma equipe que tem que abrir o olho. Muito empate não é legal. Então, aí tem que analisar, já empatei demais. Me parece que é 9 empates no campeonato, né? São 8... 21, vai para 21? Ele fez 21. 21 rodadas, 9 empates, eu acho que é muito pouco. Você perde ponto, como foi esse agora do Brasil de Pelotas, que são 2 pontos que você perde. Não recupera mais. Nós estamos no retorno. Com certeza. Então, daqui para frente, esses 2 pontos não vai. Quem ganhou? Quem levou vantagem? A Ponte Preta. Que a Ponte Preta chegou a 1 ponto do Avaí. E assim, a equipe do Avaí empatou 9 e venceu 8 partidas no campeonato inteiro. Então, pode perder 2 e ganhar uma que fica na mesma, praticamente. E o seguinte, né, Rangel, é que
as 10 primeiras equipes estão brigando por 8 vagas. Porque eu acho que Fortaleza ali leva. Não vejo muita dificuldade de Fortaleza levar. Então, 10 equipes estão brigando aí pelas outras 3 vagas. Enquanto a Avaí tem 34... Então, pode vir agora o complemento da 21ª rodada e o Avaí cair do G4. Situação, do G4. Quem pode entrar no G4 é o Figueirense. O Figueirense pode entrar. Vai depender dele. E na Copa do Brasil? Vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho da Copa do Brasil. Nós teremos hoje Cruzeiro e Santos. O primeiro jogo, o Cruzeiro jogando na Vila Belmiro, venceu o Santos por 1-0. Você acredita que o Santos pode fazer o dever de casa e virar favorável a ele e vencer a equipe do Cruzeiro? Eu acredito que não. O Cruzeiro está apresentando um futebol muito melhor do que a equipe do Santos neste ano, que o Santos está passando por uma fase muito ruim, porém, o Cuca, ele falou nessa semana que ele tem uma dívida com o torcedor. Ele quer quitar agora, mas o investimento que o Cruzeiro fez para esse ano é para se manter na Copa do Brasil, sim. Tá aí no jogo do Flamengo contra o Grêmio, esse jogo é no Rio, parece, né? É no Rio. O Grêmio empatou 1-1 no primeiro jogo e então tem o Goma fora de casa nessa fase da Copa do Brasil? Sim. Tem? Tem. Então, se for 1-1, ele vai para pênalti. Vai para pênalti. A equipe do Grêmio sofreu empate no finalzinho, né, do último jogo. E agora, torcedor da equipe do Flamengo vai lotar o estádio Maracanã. Mas o Renato Gaúcho, com o elenco do Grêmio, que ele conhece muito bem, eu acredito que o Grêmio tem a chance, sim, de fazer um crime lá no Maracanã. E também agora o nosso jogo aqui, a Chapecoense jogando contra a equipe do Corinthians. Primeiro jogo em São Paulo, 1-0 para o Corinthians. A Chapecoense, que ganhou o Corinthians de virada já pelo Campeonato Brasileiro agora na última rodada, vai agora ter que fazer de novo o feito, dizer o seguinte, não foi por acaso que a Chapecoense ganhou, mas vai ser um jogo encardido, porque o Corinthians joga pelo empate. Isso, a Chapecoense venceu num misto da equipe do Corinthians no meio da semana. Eu acredito que não pode ser muito parâmetro para esse jogo de hoje. Volta o Wellington Paulista para o Guto Ferreira, mas é o jogo que o Osmar Loss, que é o técnico da equipe do Corinthians, é a prova de fogo dele. É um placar que eu acredito que é favorável para a equipe da Chapecoense, 1-0, porque jogando dentro da Arena Corinthians, numa partida mata-mata, sofrer apenas um gol lá, é algo até positivo se parar, é o menos pior que a equipe da Chapecoense tem para a partida de hoje. É possível sim, mas é muito difícil para a Chapecoense. Eu acho que nas quartas de final ficaram Cruzeiro, Santos, Chapecoense, Corinthians, Flamengo e Grêmio, Palmeiras e Bahia. O Palmeiras e Bahia joga amanhã. E no primeiro jogo, Palmeiras e Bahia foi 0-0. Eu coloco aqui como patinho feio a Chapecoense e o Bahia, porque vai agora para a semifinal. Cruzeiro e Santos, favorável para o Cruzeiro, segundo você acha que o Cruzeiro deve eliminar o Santos. A Chapecoense e Corinthians, aqui nós vamos torcer para que a Chapecoense consiga vencer. O Flamengo e Grêmio também é uma incerteza, são 2 grandes times. E depois o Palmeiras jogando em casa contra o Bahia, por exemplo. Então nós podemos ter Cruzeiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Pode ser esses 4 na semifinal? Pode, com certeza. São 4 clubes de pontas do Brasil e, nossa, daria um brilho muito grande para essa Copa do Brasil, né? Mas já pensou a Chapecoense eliminar o Corinthians e o Bahia eliminar o Palmeiras? Aí vai ficar, possivelmente, dos 4 times da semifinal, ficaria Cruzeiro, ficaria Chapecoense, ficaria Flamengo e ficaria o Bahia. Seria muito bom, né? Daria um brilho para os times menores, né? Isso seria massa. Rangel, eu quero agradecer a sua participação nesse programa de hoje e amanhã vamos falar um pouco mais sobre o Marcílio. Até na sexta-feira nós vamos divulgar bastante o Marcílio Dias, falar aí do ingresso que está sendo vendido, trazer informações, trazer alguns atletas da equipe do Marcílio Dias. Enfim, vamos motivar o jogo do Marcílio Dias para próximo domingo, a grande virada, porque o Marcílio Dias volta com certeza à primeira divisão. Um abraço e até amanhã.